Você já se perguntou quem é realmente Cupido e por que suas flechas apaixonaram gerações inteiras? A maioria das pessoas acredita que Cupido é apenas um menino travesso com asas que dispara flechas ao acaso, fazendo com que as pessoas se apaixonem sem sentido. Mas a verdade é muito mais profunda. Cupido não é um simples jogo de azar, mas o deus do desejo e da conexão emocional, capaz de mudar destinos e mover inclusive os deuses. E não digo isso apenas por contar histórias. Os mitólogos e estudiosos da cultura clássica mostram como seus mitos influenciaram o amor, a psicologia e a arte durante séculos. Neste vídeo, percorreremos sua origem, suas travessuras, o mito de Psique e como sua história nos ensina lições sobre o amor verdadeiro. No Tempos Sagrados, queremos que você nos conte de que lugar do mundo você nos assiste e a que horas nos vê. Desde os primórdios da mitologia romana, um deus diminuto e alado teve o poder de mudar destinos com um único disparo. Cupido, o filho de Vênus, não é simplesmente um brinquedo do amor, mas a força invisível que faz os corações baterem fora de controle, que deuses discutam e que mortais sofram, amem e se transformem. O que muitos acreditam sobre ele é limitado. Um menino travesso com flechas douradas, destinado apenas a provocar apaixonamentos superficiais. Mas a verdade é muito mais complexa. Cupido é a encarnação do próprio desejo, a faísca que pode acender a paixão mais intensa ou o conflito mais devastador. E sua história revela como os antigos entendiam o amor como um poder que atravessa todos os limites, inclusive os divinos. Sua origem encontra-se na poderosa relação com Vênus, deusa do amor, beleza e fertilidade. Vênus não apenas o gerou, mas lhe transmitiu a essência do desejo, a capacidade de mover emoções de maneira direta e tangível. Enquanto ela representa a ideia do amor, a perfeição do ideal romântico e a força da atração, Cupido é a ação em si mesma. O instante em que um pensamento se converte em emoção e essa emoção em impulso, juntos representam o ciclo completo do amor. Da concepção à manifestação, da ideia abstrata à experiência que transforma vidas. Paralelamente, sua contraparte grega, Eros, o mostra como um princípio ainda mais antigo. Na Grécia, Eros nem sempre foi um menino travesso. Nos primeiros relatos, era uma força primordial, capaz de dar forma ao cosmos mediante a atração e a união de opostos. Com o tempo, tanto Eros quanto Cupido evoluíram até se tornarem figuras humanas, infantis, que podiam intervir nos assuntos dos deuses imortais. Esta transformação de conceito a personagem reflete a fascinação humana pelo desejo. Algo invisível, mas onipresente, uma força que desafia toda lógica e hierarquia, capaz de provocar amor e caos com a mesma facilidade. A dualidade de Cupido reflete-se em suas armas, flechas douradas que inspiram amor instantâneo e flechas de chumbo que induzem indiferença ou rejeição. Este poder aparentemente simples é, na realidade, uma metáfora da imprevisibilidade do amor. Inclusive os deuses, com todo o seu poder e conhecimento, podem cair sob o feitiço de suas flechas, mostrando que o amor e o desejo são forças que nem a divindade pode controlar completamente. Assim, as histórias de Cupido não apenas entretêm, ensinam que o amor pode ser tão imprevisível quanto inevitável. Além disso, seu papel na mitologia romana revela uma conexão entre emoções humanas e destino. Cupido não atua ao acaso. Cada flecha disparada, cada coração que altera, reflete a interação entre deuses e mortais, entre intenção e consequência. Os relatos clássicos mostram que por trás de cada apaixonamento, ciúmes ou reconciliação, há um padrão de causalidade divina que explica por que as paixões humanas frequentemente parecem irracionais.
Os poetas romanos, e mais tarde os renascentistas, inspiraram-se nele para ilustrar não apenas a beleza do amor, mas também seu poder transformador, sua capacidade de mudar o curso de vidas e sociedades inteiras. Artisticamente, Cupido foi imortalizado em esculturas, afrescos e poemas. Sua imagem transcende culturas e séculos, das vilas romanas aos palácios renascentistas. Sempre alalado, sempre com arco, sempre em movimento, sua representação visual encapsula a ideia de que o amor é uma força ativa, invisível, leve e, no entanto, capaz de mover o imovível. Esta onipresença na arte e na literatura reforça sua relevância e nos recorda que o desejo e a atração não são apenas emoções privadas, mas forças culturais e universais. Sua origem, então, não é meramente anedótica. É uma janela para como as antigas civilizações conceituavam o amor. Cupido emerge como uma ponte entre o divino e o humano, entre a abstração do desejo e a experiência real da emoção. Cada história, cada mito e cada representação artística funciona como um lembrete de que o amor e a atração são forças que transcendem o tempo, que movem deuses imortais da mesma forma e que ainda influenciam como interpretamos nossos próprios relacionamentos hoje. E aqui está a chave. Compreender Cupido como mais que um símbolo romântico nos prepara para explorar como seu poder do desejo se manifesta realmente. Não se trata apenas de flechas e travessuras, mas da capacidade de afetar, inclusive os deuses, de manipular emoções e de provocar conexões impossíveis. Esta compreensão nos levará a ver não apenas o Deus alado, mas o nascimento de uma força que definiu o amor ao longo de toda a história. Se Cupido é mais que um menino travesso, como pode sua simples presença despertar desejos tão poderosos que até os deuses sentem sua influência? A história do nascimento do amor está prestes a nos mostrar seu verdadeiro alcance. O amor não nasceu como um sussurro tímido nos corações humanos. Nasceu como uma força que podia alterar o destino de deuses imortais igualmente. Cupido, com seu pequeno corpo alado e seu arco sempre preparado, não apenas representa o desejo, mas encarna a essência mesma da atração. Essa faísca invisível que move vontades, desperta paixões e transforma vidas. Na mitologia romana, sua influência não conhece limites. Nem a majestade dos deuses, nem a racionalidade dos mortais podem resistir às suas flechas, a capacidade que ele tem de acender ou apagar emoções com uma precisão inquietante. Para entender o nascimento do amor, primeiro devemos olhar para Cupido não como um simples mensageiro de Vênus, mas como um agente ativo do desejo. Cada disparo de suas flechas representa um fenômeno muito mais profundo que um apaixonamento passageiro. É a materialização da atração, a força que põe à prova a vontade, a lógica e até a autoridade divina. Nos relatos clássicos, até divindades que controlam aspectos fundamentais do cosmos, como Júpiter ou Marte, foram vítimas deste poder invisível. Isso revela uma ideia que os antigos tinham clara. O desejo verdadeiro é incontrolável e universal. Um princípio que transcende hierarquias, status e racionalidade. A mitologia está cheia de exemplos onde Cupido atua como catalisador de mudanças dramáticas. Os poetas romanos relatam que até os deuses se encontraram presos por suas flechas, forçados a tomar decisões e experimentar emoções que de outro modo teriam ignorado. Este fato sublinha algo fundamental. O nascimento do amor não é um fenômeno humano isolado. É um princípio cósmico, capaz de reorganizar relações, alianças e conflitos entre deuses. Cupido, ao atuar sobre os deuses, mostra que o desejo não só pode gerar alegria, mas também ciúmes, rivalidades e transformações profundas.
Além disso, seu poder tem uma natureza dual, que reflete a complexidade do próprio amor. Não se trata unicamente de criar atração, mas de intervir no equilíbrio emocional daqueles que o experimentam. A ideia de que o amor pode ser uma força disruptiva que altera destinos e gera consequências inesperadas está no coração de todas as narrativas sobre Cupido. Quando um mortal se apaixona pela ação de Cupido, não sente apenas uma atração. Vê-se empurrado a agir, a correr riscos e a enfrentar desafios que de outro modo nunca teria considerado. A força do desejo é uma energia que impulsiona a ação e redefine a vida. O nascimento do amor também está intrinsecamente ligado à interação entre o divino e o humano. Enquanto Vênus representa a beleza, a perfeição do ideal amoroso e a atração conceitual, Cupido materializa esse amor em ação concreta. Esta distinção é crucial. O amor não é simplesmente contemplativo ou abstrato. Manifesta-se, sente-se e provoca reações que alteram a realidade. Quando Cupido aponta seu arco, não dispara uma simples flecha. Dispara uma força capaz de inspirar heroísmo, provocar tragédias ou desencadear reconciliações surpreendentes. Sua influência demonstra que o amor é uma energia viva, capaz de cruzar fronteiras entre o divino e o terreno. Na literatura clássica, a atração gerada por Cupido é descrita com uma intensidade que transcende o tempo. Não é apenas que os personagens se apaixonem, é que são obrigados a confrontar sua própria vulnerabilidade, a enfrentar emoções que desafiam a razão e a experimentar consequências inesperadas. A noção de que o amor nasce como um impulso incontrolável torna-se, assim, um elemento narrativo central. Cupido não cria apenas apaixonamentos, mas provas, conflitos e aprendizados. Isso reflete a concepção antiga de que o desejo verdadeiro não é uma emoção passageira, mas um motor que impulsiona mudanças profundas na vida e na história. O poder de Cupido também tem um efeito contagioso. Ao intervir nas emoções de um deus, pode desencadear reações em cadeia, afetando outros deuses imortais relacionados. Este efeito multiplicador sublinha a importância do nascimento do amor como um fenômeno expansivo. Não é um sentimento isolado, mas um princípio que pode reorganizar hierarquias, alianças e relações. Cada flecha disparada tem um alcance que vai além do indivíduo, transformando o tecido social e emocional dos personagens envolvidos. O fascinante em Cupido é que, apesar de sua aparência infantil e seu tamanho diminuto, seu poder é absoluto. Não precisa de força física nem de armas convencionais para impor sua vontade. Basta seu arco e sua capacidade de despertar desejo. Isso converte o nascimento do amor em algo mais que uma metáfora. É uma força tangível, que demonstra como até o aparentemente fraco pode possuir um poder transformador. Em muitos sentidos, Cupido simboliza a ideia de que o amor verdadeiro tem autoridade sobre todo o resto, que pode superar a lógica, o poder e a resistência. Ao analisar como Cupido representa o nascimento do amor, também descobrimos que sua influência nem sempre é positiva nem simples. Seu poder pode causar conflitos inesperados, rivalidades intensas e consequências imprevisíveis. O amor, sob a influência de Cupido, torna-se um agente de mudança, capaz de transformar o mundo de maneira profunda e dramática. Os antigos entendiam que a atração e o desejo não eram apenas prazerosos. Eram forças com capacidade de alterar destinos, provocar erros, reconciliações e descobertas sobre a natureza humana. Cada história sobre Cupido e seu poder de atração nos recorda que o amor não é um jogo. É uma força que, desde seu nascimento, tem a capacidade de moldar vidas, motivar ações e desafiar inclusive os mais poderosos. Não importa se trata de um deus ou de um mortal,
ninguém pode escapar da atração que ele gera. Seu nascimento marca o início de um princípio universal, que o desejo e a paixão são forças autônomas, vivas e transformadoras. E enquanto compreendemos como o desejo se manifesta e toma controle inclusive dos deuses, surge uma pergunta inquietante. Como pode uma só criatura, um menino alado com um arco diminuto, ter um poder tão absoluto sobre os corações? A resposta nos espera nas ferramentas que utiliza, em suas armas sagradas, que não só provocam amor, mas também rejeição, indiferença e conflitos que mudam destinos. O poder de Cupido não está apenas em sua presença. Suas ferramentas podem mudar destinos e despertar paixões impossíveis. Mas como funcionam suas flechas para controlar corações com precisão divina? As armas de Cupido não são simples adornos em seu diminuto arsenal. São instrumentos de um poder capaz de alterar vidas, manipular emoções e até mudar o destino de deuses imortais. Desde seu arco alado até suas flechas, cada elemento que possui é uma extensão de sua influência, uma manifestação tangível da força do desejo e da atração que vimos nascer e expandir-se nos relatos anteriores. O que muitos ignoram é que cada flecha de Cupido tem um propósito específico, e seu efeito pode ser radicalmente oposto dependendo da natureza do projétil. Dourado para apaixonar e de chumbo para semear rejeição ou indiferença. Esta dualidade converte Cupido em um deus caprichoso e estratégico, capaz de gerar situações imprevisíveis com apenas apontar seu arco. As flechas douradas são as mais famosas e temidas ao mesmo tempo. Não são simples símbolos de romance. São armas de precisão, que despertam um amor instantâneo e profundo naqueles que são atingidos. Quando um mortal ou um deus é tocado por uma flecha dourada, não sente apenas atração, mas uma necessidade irracional de se aproximar da fonte de seu desejo. Os relatos antigos relatam casos onde estas flechas provocaram amores impossíveis, alianças inesperadas e tensões que desafiaram a lógica e a ordem social ou divina. Sua eficácia é tal que até as divindades, com todo o seu poder e conhecimento, não podiam resistir aos seus efeitos. Isso reforça-se a ideia de que o amor, quando provocado por Cupido, não é negociável, é um impulso imediato, visceral e transformador. Por outro lado, as flechas de chumbo representam a outra face do poder de Cupido. Diferente das douradas, estas flechas não inspiram amor, mas rejeição ou indiferença absoluta. São usadas estrategicamente para esfriar paixões, evitar um enlace ou até provocar conflitos. Sua existência demonstra que o amor nem sempre é desejável ou inevitável. Pode ser manipulado, direcionado e controlado segundo o propósito de Cupido ou da narrativa em que intervém. A dualidade destas flechas, ouro e chumbo, reflete uma compreensão profunda dos antigos, que o desejo não é neutro, e que a atração e a rejeição são forças complementares que moldam a experiência humana e divina. Na mitologia romana e grega, estas armas aparecem em múltiplos relatos, e seu uso é tanto dramático quanto simbólico. Por exemplo, nos poemas de Ovídio, as flechas douradas e de chumbo não apenas explicam apaixonamentos e desdém, mas também ilustram como os deuses intervêm nos assuntos humanos mediante emoções. Cada flecha lançada é um ato que altera a história, gera tensão e desenvolve personagens. Os mortais atingidos pelas flechas douradas frequentemente veem-se obrigados a tomar decisões que mudam suas vidas, enquanto os tocados pelas flechas de chumbo podem experimentar rejeição ou indiferença em relação a relacionamentos que poderiam ter sido promissores. Isso transforma a arma de Cupido em um mecanismo narrativo de consequências imediatas e profundas. Mas estas flechas não são simples ferramentas mecânicas. São símbolos da natureza caprichosa do amor.
Um Deus tão pequeno pode determinar quem ama quem e quem permanece indiferente, demonstrando que a força do desejo é às vezes irracional, às vezes manipuladora e sempre poderosa. Não se trata apenas de romance, trata-se de controle, estratégia e transformação. Cupido não dispara ao acaso. Cada flecha dourada ou de chumbo tem um propósito, e sua intervenção pode ser tanto brincalhona quanto trágica. A forma como estas armas funcionam também oferece um comentário sobre a vulnerabilidade de mortais e deuses diante do amor. Embora os deuses possuam poderes que superam a compreensão humana, até eles estão sujeitos ao efeito das flechas de Cupido. Isso significa que o nascimento do amor não é uma força menor ou meramente anedótica. É um princípio universal, capaz de subverter a ordem natural, alterar planos cuidadosamente traçados e desafiar inclusive a autoridade divina. A influência das flechas douradas e de chumbo sobre os deuses reforça a noção de que o desejo é incontrolável e onipresente, afetando a todos sem exceção. Além disso, as flechas de Cupido atuam como catalisadores de narrativa. Sua intervenção não é passiva, provoca drama, conflito, reconciliação e transformação. Cada disparo gera uma história. Por exemplo, em alguns relatos, uma flecha dourada provoca um apaixonamento impossível entre dois deuses rivais, enquanto uma flecha de chumbo pode ser a causa de uma inimizade duradoura. Esta dinâmica não apenas adiciona tensão e emoção aos mitos, mas também sublinha a ideia de que o amor e o desejo são forças ativas que moldam a história, tanto humana quanto divina. O simbolismo das flechas também se reflete na arte e na literatura. Pintores e escultores representaram Cupido apontando com seu arco, com flechas douradas e de chumbo que parecem brilhar ou pesar, dependendo de seu propósito. Estas representações visuais reforçam a compreensão cultural do amor como algo que pode ser poderoso, caprichoso e, às vezes, perigoso. Não é coincidência que a dualidade das flechas, atração e rejeição, tenha perdurado durante séculos, como um símbolo da complexidade emocional inerente ao amor e ao desejo. Em última análise, as flechas de Cupido nos ensinam que o amor não é apenas uma emoção. É um agente de mudança, capaz de alterar vidas e destinos. São lembretes de que o desejo tem poder, que a atração e a rejeição são forças que interagem para formar relacionamentos, decisões e conflitos. Nas mãos de Cupido, estas armas tornam-se ferramentas narrativas que explicam como e por que os corações se enlaçam ou se separam e por que até os mais poderosos podem ser vulneráveis. O poder de suas armas nos prepara para entender outra faceta fundamental de Cupido: sua capacidade para brincar, interferir e divertir-se com os sentimentos de mortais e deuses. Se até agora vimos o nascimento do desejo e como ele pode se impor sobre até os mais fortes, o que segue nos mostrará um lado ainda mais intrigante. Cupido como o mestre do caos emocional, cuja travessura não tem limites e cujos jogos de amor e conflito marcaram a história de deuses e humanos. Se suas flechas podem criar amor e rejeição, então cada disparo é também um jogo de manipulação. Como Cupido usa este poder para provocar caos entre mortais e deuses? Cupido, embora pequeno e alado, nunca foi um deus convencional. Além de suas flechas douradas e de chumbo, sua natureza caprichosa e brincalhona o torna um dos personagens mais imprevisíveis da mitologia romana. Suas travessuras não são simples brincadeiras, são intervenções calculadas que alteram relacionamentos, criam conflitos e, em ocasiões, desencadeiam tragédias.
Enquanto muitos o imaginam como um símbolo inocente do romance, os relatos antigos revelam um ser cuja influência pode ser tão divertida quanto perigosa, capaz de manipular emoções de mortais e de deuses, igualmente com um único disparo de seu arco. Uma das primeiras histórias que exemplifica sua travessura é a de Apolo e Daphne. Embora nesta narrativa Cupido não atue diretamente sobre Cupido, sua influência faz-se sentir na concepção do desejo como um jogo caprichoso. Os deuses podem sentir-se ridículos e vulneráveis, e os mortais, vítimas de uma paixão inesperada, terminam correndo para destinos imprevistos. Esta lógica de jogo e poder repete-se em múltiplos relatos onde Cupido intervém, provando como até os seres mais racionais ou poderosos podem sucumbir aos seus efeitos. Em muitas histórias, Cupido torna-se o agente do caos emocional. Por exemplo, intervém nos apaixonamentos dos deuses, provocando ciúmes entre Vênus e Marte, ou entre deuses menores, obrigando os poderosos a enfrentar emoções que contradizem sua autoridade e controle. Seu capricho não tem limites. Pode inspirar amor onde não há lógica, ódio onde antes existia harmonia, e desejo em corações que jamais imaginaram sentir-se atraídos. Os antigos entendiam que esta travessura divina não era arbitrária. Era uma representação da força incontrolável do amor, que às vezes funciona como um jogo, mas sempre com consequências profundas. Uma história clássica que destaca a natureza travessa de Cupido é a de Vênus e Psique, onde o menino alado desempenha um papel central em desencadear ciúmes e conflitos. Cupido, movido pela combinação de dever e capricho, decide intervir na vida de mortais específicos, criando cenários onde o amor surge de maneira inesperada e muitas vezes turbulenta. Este padrão repete-se. Cupido utiliza seu poder não apenas para apaixonar, mas também para testar a resistência, a paciência e o engenho daqueles que são tocados por suas flechas. Cada travessura é um experimento, uma forma de demonstrar que o amor é imprevisível e que até os deuses podem ser surpreendidos. Suas intervenções não se limitam aos mortais. Entre os deuses, Cúpido brinca com a dinâmica de poder e a rivalidade, mostrando que o desejo não reconhece hierarquias. Pode fazer com que Marte sinta ciúmes irracionais em relação a um mortal, ou que a própria Vênus experimente inquietude e curiosidade, obrigando-a a agir de maneiras que revelam vulnerabilidade. Estas histórias mostram que o amor e a atração são forças que atravessam todos os níveis de existência e que Cupido, embora infantil na aparência, é um mestre manipulador de emoções e consequências. O aspecto mais fascinante de suas travessuras é a combinação de jogo e estratégia. Cupido nem sempre atua com malícia. Seu humor é parte de seu método. Às vezes dispara flechas douradas ou de chumbo para criar situações inesperadas, outras vezes observa, paciente, como os mortais e deuses reagem, aprendendo com suas decisões. Cada ação é uma forma de explorar a natureza do amor. Como nasce, como se mantém, como se quebra. Esta perspectiva transforma Cupido em um mestre da psicologia emocional, e suas histórias são lições antigas sobre como o desejo pode manipular vontades e gerar consequências que nem os mais poderosos antecipam. Além disso, Cupido encarna a ideia de que o amor não é neutro. Suas travessuras demonstram que o desejo pode ser um jogo de azar, uma ferramenta de ensino ou até um mecanismo de controle. Os mitos mostram-nos que quando Cupido decide intervir, não apenas dispara flechas, estabelece cenários que testam a lealdade, a paciência e a criatividade dos envolvidos. Os mortais enfrentam desafios que põem à prova seu caráter, enquanto os deuses experimentam emoções que os humanizam, revelando que até o divino pode sucumbir aos caprichos do desejo.
A arte e a literatura refletiram esta faceta travessa de Cupido durante séculos. Pinturas renascentistas mostram o deus alado apontando seu arco com um sorriso brincalhão, enquanto afrescos antigos o representam observando com satisfação como os humanos agem sob a influência de suas flechas. A iconografia enfatiza não apenas seu poder, mas também seu caráter imprevisível, lembrando a todos que o amor, quando manipulado por Cupido, pode ser tanto fonte de alegria quanto de caos. Em muitos sentidos, as travessuras de Cupido funcionam como uma narrativa de causa e efeito, um disparo, um desejo, uma reação inesperada. Estas histórias ensinam que o amor é um campo de experimentação, onde as emoções não se podem prever e onde a interação entre mortais e deuses revela a complexidade do desejo. Cada mito é uma lição sobre a vulnerabilidade humana e divina, e sobre como até o mais poderoso pode ser pego por um sentimento que parece incontrolável. No entanto, o mais fascinante é que estas travessuras não são simplesmente anedóticas, são a base dos mitos mais profundos sobre o amor e a paixão. As histórias onde Cupido manipula emoções lançam as bases para relatos mais complexos, como o vínculo entre Cupido e Psique, onde a combinação de desejo, ciúmes e curiosidade divina desencadeia uma série de eventos que marcarão a história do amor eterno. É nestas histórias onde compreendemos que a travessura divina de Cupido não é um ato menor, mas um motor narrativo que define a interação entre o mortal e o divino. Cada travessura, cada flecha disparada, cada reação inesperada prepara o terreno para os grandes mitos que seguem. Cupido, em sua natureza caprichosa, recorda-nos que o amor não é estático. É uma força ativa, brincalhona e às vezes perigosa, que desafia a lógica e a autoridade. Suas histórias ensinam-nos que o desejo é um jogo que pode mudar vidas, provocar conflitos e, finalmente, criar conexões inesquecíveis. Entre brincadeiras e travessuras, Cupido descobre um destino inesperado. Uma mortal cuja beleza ameaça inclusive os deuses. O início de um amor e de um conflito que ninguém podia prever está prestes a começar. Na vasta mitologia romana, poucas histórias capturam a intensidade do desejo, da beleza e da paixão como a de Psique e Cupido. Psique, uma mortal de extraordinária beleza, não era uma mulher comum. Seu rosto e seu porte desafiavam até os padrões dos deuses e sua fama espalhou-se por toda a terra como um reflexo de perfeição. Seu encanto era tal que, segundo os relatos antigos, até os mortais se esqueciam dos templos e sacrifícios a Vênus, dedicando-se unicamente a admirá-la. A deusa do amor, ao observar como a atenção e a devoção dos humanos se desviavam dela para Psique, sentiu uma mistura de ciúmes, orgulho ferido e curiosidade. Assim começa um mito onde a beleza mortal desafia o divino e marca o início de um conflito que mudará a vida de Psique para sempre. Vênus, conhecida por sua perfeição e seu poder sobre o desejo, não podia tolerar que sua influência fosse eclipsada por uma simples mortal. A curiosidade e a inveja da deusa impulsionaram-na a idealizar um plano que colocaria Psique no centro de provas e desafios. A intervenção de Vênus não é meramente punitiva. Também reflete a complexidade das relações entre mortais e deuses. Nos mitos romanos, estas histórias mostram que a beleza pode ser uma arma e um risco, um dom que atrai admiração, mas que também provoca conflitos e inveja divina. Psique, sem sabê-lo, estava destinada a se tornar a protagonista de um relato onde a perfeição humana chocava com o capricho divino. O mito de Psique e Cupido começa com um fascinante paradoxo. Uma mortal que inspira amor e desejo além do que Vênus podia controlar.
Sua fama não só atraiu a atenção dos humanos, como despertou a atenção dos deuses, transformando o cotidiano em um cenário de tensões divinas. Neste ponto, o mito não se limita e é um romance. Torna-se uma exploração da interação entre a humanidade e a divindade, do poder do desejo e das consequências da admiração e da inveja. Cada ação e decisão dos deuses tem um efeito direto no destino de Psique, demonstrando que a beleza e o amor são forças capazes de mover inclusive o eterno. A história adquire maior profundidade ao considerar a psicologia de Vênus. Não se trata simplesmente de uma deusa ciumenta. Sua curiosidade também reflete um interesse no potencial de Psique. Vênus reconhece a perfeição da mortal, mas também teme que esta perfeição possa alterar a ordem estabelecida do amor e da devoção que os mortais lhe professam. Por isso, coloca-a à prova, demonstrando como a beleza, embora admirável, também pode ser uma carga perigosa. Este enfoque traz um matiz dramático ao mito. Psique não é apenas um objeto de desejo, é um agente involuntário de mudança que obriga os deuses a reagir, mostrando a interdependência entre o mortal e o divino. Entre os relatos clássicos, destaca-se como a fama de Psique se propagou rapidamente por todo o reino dos mortais, fazendo com que seu lar se tornasse um lugar de peregrinação. Os templos de Vênus ficaram vazios, e a adoração deslocou-se para a mortal, algo que nenhum deus podia ignorar. Este desvio da devoção e da admiração é o catalisador do conflito. A intervenção de Vênus surge não de um ato arbitrário, mas da necessidade de restaurar sua autoridade sobre o amor e o desejo. Aqui a história começa a explorar um tema recorrente na mitologia. A tensão entre a mortalidade e a divindade, entre a beleza humana e o poder dos deuses. Além disso, o mito introduz um componente de destino e prova que define toda a narrativa posterior. Vênus não atua de maneira violenta nem imediata. Envia seu filho Cupido com a tarefa de incitar uma atração, impossível em Psique, buscando que o desejo e a curiosidade guiem suas ações. Este elemento prepara a história para um jogo de amor e provas, onde a intervenção divina não só cria drama, mas também estabelece um padrão que se repetirá ao longo do mito. Cada ação é cuidadosamente desenhada para mostrar que o amor e a beleza, quando enfrentam o capricho divino, transformam-se em ferramentas de ensino, desafio e transformação. A introdução do mito de Psique e Cupido também sublinha a importância do contraste entre mortal e divino. Psique é humana, vulnerável, curiosa, sensível. Cupido é divino, poderoso, caprichoso e estratégico. A interação entre ambos não só gera romance, como expõe, como o amor é uma força que pode subverter hierarquias e alterar a lógica do mundo. Cada gesto, olhar ou decisão torna-se uma oportunidade para que os mortais sejam testados e que os deuses explorem a natureza do desejo. Este contraste adiciona tensão narrativa, assegurando que o espectador sinta a magnitude do que está em jogo desde o princípio. Outro aspecto fascinante é como o mito reflete a universalidade do desejo. Embora Psique seja mortal, sua beleza provoca emoções que transcendem sua condição. Deuses imortais reagem à sua presença, o que demonstra que o amor e a atração são forças imparáveis e universais. Este conceito, tão presente na mitologia clássica, serve como lembrete de que a beleza e o amor não só atraem afeto, também provocam rivalidades, inveja e conflito, o que transforma o mito em um relato tão dramático quanto instrutivo. Finalmente, o mito de Psique e Cupido prepara-nos para explorar como o amor, o desejo e a curiosidade podem desencadear eventos que transformam o destino. A história de Psique não é apenas um romance.
É um cenário onde a inveja divina, a beleza humana e a intervenção dos deuses criam um drama de proporções épicas. Cada elemento deste relato, a fama de Psique, os ciúmes de Vênus e o poder de Cupido, estabelece as bases para os eventos posteriores, incluindo provas, desafios e a revelação do verdadeiro amor. Psique, admirada e temida por sua beleza, ainda desconhece que um deus a observa. O instante em que Cupido entra em sua vida promete mudar tudo, e sua identidade secreta será a faísca que acenderá o mistério do amor. O encontro entre Cupido e Psique marca um ponto de inflexão na história do amor mitológico. Um momento onde o divino e o humano se entrelaçam com força e mistério. Psique, cuja beleza já havia despertado a curiosidade e os ciúmes de Vênus, torna-se objeto de desejo de Cupido, o deus alado do amor, cuja própria natureza é um enigma. Diferente dos mortais, Cupido compreende o poder da atração e a importância de manter o mistério, pois sabe que o desejo mais intenso se cultiva na incerteza. Este primeiro encontro não é um simples romance, é um jogo delicado de poder, atração e estratégia emocional, onde cada gesto, cada palavra e cada olhar tem consequências que transcendem o ordinário. Cupido, consciente da fama de Psique e de sua extraordinária beleza, decide intervir de maneira direta, mas não de maneira violenta nem abrupta. Em vez de revelar sua identidade ou confrontá-la com sua divindade, escolhe o mistério como sua arma. Leva-a para um palácio secreto, um lugar que parece surgir dos sonhos e da imaginação mais fantástica, onde a mortal se encontra rodeada de luxo, conforto e uma sensação de proteção que só um Deus poderia oferecer. Este palácio não é apenas um cenário físico. É um espaço simbólico, uma metáfora do amor que se constrói em segredo, da intimidade que surge da confiança e da curiosidade, e do suspense que acompanha os segredos não revelados. A relação entre Cupido e Psique, desde este momento, baseia-se na combinação de atração e restrição. Embora Psique desfrute da companhia de seu misterioso companheiro, desconhece quem ele é realmente e isso alimenta sua fascinação. Cupido, por sua parte, enfrenta um dilema. O amor verdadeiro requer proximidade, mas também respeito ao mistério. Este equilíbrio entre revelação e ocultamento é o que torna o encontro tão poderoso. A tensão emocional aumenta, e o espectador compreende que a atração mais intensa nem sempre surge da evidência, mas da possibilidade, do enigma que mantém a mente e o coração em constante expectativa. Durante os dias iniciais no palácio, Cupido torna-se o mestre do suspense. Não aparece diante de Psique como um deus conhecido, mas como um hóspede invisível, cujas ações são perceptíveis apenas por efeitos, portas que se abrem sozinhas, objetos que parecem mover-se com sua vontade, vozes suaves que a guiam. Cada gesto seu está cuidadosamente calculado para despertar a confiança e, ao mesmo tempo, manter a incerteza. Psique, maravilhada pela perfeição deste ambiente e pela atenção que recebe, começa a apaixonar-se sem sequer conhecer a identidade de seu misterioso anfitrião. Esta dinâmica mostra como Cupido manipula não só a atração, mas também a psicologia humana, demonstrando que o amor não é unicamente um ato físico, mas um fenômeno emocional e cognitivo que pode ser induzido mediante mistério e experiência. O Palácio de Cupido não é um simples espaço de isolamento. Está desenhado para refletir a união entre o divino e o humano. Cada quarto, cada jardim, cada fonte parece ter um propósito simbólico, evocando a delicadeza e a fragilidade do amor que se desenvolve em segredo. Psique sente-se protegida, mas também intrigada. A sensação de maravilha e medo entrelaçam-se,
criando uma experiência emocional que reforça seu vínculo com o Deus alado. Este ambiente cuidadosamente construído ressalta a ideia de que o amor verdadeiro não surge unicamente da proximidade física, mas da experiência compartilhada e da fascinação pelo desconhecido. O mistério que rodeia Cupido também tem um efeito profundo na mente de Psique. Sua curiosidade natural começa a despertar perguntas, suspeitas e um desejo crescente de descobrir a verdade. Este conflito interno não é casual. Representa uma lição central dos mitos antigos sobre o desejo e a atração. O amor, quando se encontra com a incerteza e a fascinação, intensifica-se e a mente torna-se um campo de expectativas e antecipação. Cupido, consciente disso, maneja sua relação com cuidado, assegurando que Psique desenvolva um afeto genuíno, baseado não só na beleza do entorno, mas na complexidade da experiência emocional. Enquanto Cupido mantém sua identidade oculta, os mortais e os deuses começam a falar dos acontecimentos em torno de Psique. Alguns relatos mostram como até os deuses observam, com curiosidade e preocupação, como o amor se desenvolve em segredo, sugerindo que o desejo verdadeiro pode desafiar a autoridade divina. Esta tensão entre o mortal e o divino adiciona uma camada de dramatismo à história. O espectador percebe que qualquer movimento, qualquer decisão, tem um impacto que vai além da relação imediata, afetando a percepção e as emoções de todos que rodeiam os protagonistas. O encontro inicial entre Cupido e Psique também estabelece o padrão de prova e conflito que caracterizará toda a narrativa. A ocultação de identidade não é simplesmente um capricho. É uma forma de proteger o amor e de ensinar a Psique a importância da confiança e da paciência. No entanto, esta dinâmica também planta as sementes da curiosidade que eventualmente conduzirão à desobediência e às provas posteriores. Cada interação está impregnada de tensão dramática. Cupido ensina e guia sem revelar. Psique aprende e sente sem conhecer. E o espectador fica preso em um fluxo constante de expectativa e fascinação. O poder de Cupido reside em sua capacidade de apaixonar-se ele mesmo por Psique enquanto mantém o mistério. Diferente dos mortais que podem agir impulsivamente, Cupido compreende a profundidade do desejo e sabe que o amor autêntico requer tempo, observação e estratégia. Sua atração não é superficial. É uma combinação de afeto divino e cálculo emocional, mostrando como os mitos antigos conceitualizam o amor não apenas como emoção, mas como uma força que pode ser medida, induzida e cultivada com precisão. Cada noite no palácio, Psique experimenta o mistério e a maravilha de um amor que desafia a lógica e a percepção. Cupido, invisível e poderoso, modela sua experiência emocional, preparando o terreno para as provas, desafios e revelações que definirão seu destino. Este encontro inicial estabelece a narrativa central, um amor que surge em segredo, alimentado pela curiosidade, pelo mistério e pela fascinação mútua, mostrando que a intensidade do desejo aumenta quando a identidade e a natureza do amante permanecem ocultas. E justo quando o espectador acredita compreender a dinâmica entre Psique e Cupido, surge um elemento crítico, a tensão entre a confiança e a curiosidade. Psique começa a perguntar-se quem é realmente seu misterioso companheiro, e essa pergunta prepara o cenário para uma reviravolta dramática. O momento de dúvida e desobediência que está prestes a desencadear-se demonstrará quão poderoso pode ser o desejo quando enfrenta a incerteza, e como até um amor cultivado com cuidado pode ser desafiado pela curiosidade humana. O mistério do palácio, a ocultação de identidade e a atração que cresce a cada dia criam um suspense irresistível. E aqui é onde a história alcança seu próximo ponto crítico.
O que acontece quando Psique, dominada pela curiosidade, decide olhar para seu misterioso amante? Esse ato, que parece pequeno, tem consequências enormes e desatará um conflito que mudará tudo o que conhecemos sobre a relação entre o humano e o divino. Um amor construído sobre confiança e mistério está prestes a enfrentar a curiosidade humana. Um só ato de desobediência poderia alterar para sempre a relação entre o mortal e o divino. Psique, habitante de um palácio que parecia nascido dos sonhos mais cativantes, tinha vivido rodeada de mistérios, luxo e afeto, sem saber a identidade de seu enigmático amante. Cada noite, o deus alado Cupido permanecia invisível, guiando-a com gestos delicados e palavras suaves, ensinando-lhe que o poder da confiança e do afeto sem revelar quem era. No entanto, com o tempo, a curiosidade humana começou a crescer. Psique, mortal e consciente da perfeição que a rodeava, perguntava-se quem era aquele ser que parecia antecipar seus pensamentos e emoções com exatidão divina. Esta pergunta, inocente mas carregada de desejo, plantou a semente de um conflito que transformaria sua vida para sempre. Cupido, prevendo o perigo da curiosidade humana, tinha lhe dado uma advertência clara. Nunca devia olhar para seu rosto. Sua invisibilidade não era um capricho, era uma medida de proteção. A força do amor, explicava Cupido em suas silenciosas interações, dependia do mistério, da confiança cega e do respeito pelo desconhecido. Revelar seu rosto significava arriscar tudo o que tinham construído juntos, expondo a relação à vulnerabilidade da emoção humana e às possíveis consequências do orgulho divino. A advertência estava marcada por um equilíbrio delicado entre amor e controle. Confiar era a prova, olhar era a desobediência. Mas a natureza humana é inerentemente inquisitiva. A beleza de Psique, sua inteligência e sua capacidade de reflexão tornaram-se aliadas de uma curiosidade que logo se transformou em irresistível necessidade de conhecer a verdade. A tensão entre a obediência e a curiosidade crescia a cada dia que passava, cada noite que Cupido permanecia invisível, cada gesto que aumentava o mistério. Psique sentia que, para compreender o amor que a rodeava, devia confrontar a incógnita, o rosto de seu amante. Sua mente oscilava entre a confiança e a dúvida, entre a segurança do mistério e a urgência de revelar a verdade. Finalmente, a oportunidade apresentou-se. Uma noite, enquanto Cupido dormia e o palácio estava em silêncio, Psique acendeu uma lâmpada para olhar para o deus que tinha capturado seu coração. O brilho do azeite iluminou a figura alada, revelando a perfeição de seu rosto, a delicadeza de seus traços e a intensidade de seu olhar. O ato, aparentemente pequeno, teve consequências imediatas e dramáticas. Cupido, surpreendido e ferido pela desobediência, desapareceu em um instante, deixando Psique sozinha na vastidão do palácio. A atmosfera transformou-se, de um lugar seguro e harmonioso, converteu-se em um cenário de perda, incerteza e arrependimento. Este momento marca o ponto onde o mito adquire seu dramatismo máximo. A desobediência de Psique não é apenas um ato humano, é a manifestação da tensão entre mortalidade e divindade, entre desejo e restrição, entre confiança e curiosidade. Cupido, embora apaixonado, não pode permanecer onde a confiança foi traída. A ação de Psique desata consequências que vão além de sua relação imediata, afetando seu destino e preparando o terreno para as provas que Vênus imporá posteriormente. O espectador entende que, na mitologia clássica, os atos de curiosidade e desobediência têm repercussões profundas, ensinando lições sobre a paciência, o amor e a disciplina emocional. A narrativa da proibição e desobediência também ressalta a complexidade da psicologia de Psique.
Seu desejo de ver o rosto de Cupido reflete não apenas curiosidade, mas a necessidade de certeza e compreensão. Na tradição dos mitos, esta necessidade humana de conhecimento é vista como um desafio inevitável à autoridade divina. Psique não atua por malícia, atua por desejo, por impulso, pela mesma fascinação que os mortais sentem pelo desconhecido e pelo divino. Este dilema moral e emocional adiciona camadas de profundidade à história. O espectador compreende a fragilidade humana e a força do desejo diante da advertência divina. O castigo implícito que surge desta desobediência é imediato. Cupido, cuja invisibilidade dependia da confiança, retira-se, deixando Psique vulnerável à intervenção de Vênus. O ato de olhar quebra o delicado equilíbrio entre amor e mistério, demonstrando que até o relacionamento mais perfeito pode colapsar se a curiosidade superar a confiança. Este episódio ressalta um princípio central dos mitos antigos. A obediência e a paciência são essenciais para sustentar as relações com os deuses, e cada violação desta regra desencadeia consequências inevitáveis. A cena também serve para enfatizar a combinação de beleza e tragédia na vida de Psique. A mortal experimentou a perfeição do amor divino apenas para enfrentar o vazio que deixa a desobediência. A narrativa cria um contraste intenso: a segurança e o encanto do palácio contra o medo, a solidão e a incerteza que seguem sua ação. Este contraste não apenas aumenta o dramatismo, como mantém o espectador completamente engajado, consciente de que o próximo desenvolvimento promete ainda mais tensão e revelações sobre a interação entre humanos e deuses. Além disso, este momento funciona como uma lição atemporal sobre a natureza do desejo e da curiosidade. Psique atua como todos os mortais, atraída pelo desconhecido, ansiosa por compreender, impulsionada pela necessidade de ver a verdade. A reação de Cúpido mostra como até o amor mais forte pode ser frágil diante da desobediência e como a curiosidade humana pode ter um poder transformador e, ao mesmo tempo, destrutivo. O mito utiliza esta interação para ensinar que o desejo, a confiança e a paciência são forças entrelaçadas que determinam o destino dos mortais diante dos deuses. O episódio culmina com Psique enfrentando as consequências de sua desobediência. O palácio, antes um refúgio, torna-se um lembrete da perda e da vulnerabilidade. A ausência de Cupido deixa um vazio que antecipa os desafios que a esperam. A narrativa mantém o espectador em um estado de tensão, preparando o cenário para o próximo ato. A intervenção direta de Vênus, a imposição de tarefas impossíveis e a prova definitiva do amor verdadeiro. E aqui surge a pergunta que mantém a atenção do espectador. O que fará Vênus agora que seu filho foi traído pela curiosidade de Psique? Como castigará a mortal que se atreveu a olhar para o proibido? As consequências da desobediência de Psique não afetam apenas sua relação com Cúpido, mas colocam-na no epicentro de um desafio que testará seu engenho, seu valor e a força de seu coração. O próximo episódio promete revelar a magnitude do poder divino sobre a mortalidade e como o amor verdadeiro enfrenta obstáculos impossíveis. O que está por vir não é simplesmente um castigo, mas uma série de provas que transformarão Psique e definirão a relação entre o humano e o divino. A curiosidade de Psique não só a separa de Cupido, provoca a ira de Vênus, cuja vingança imporá desafios que parecem impossíveis. Cada tarefa testará a força de seu coração e a profundidade de seu amor. Depois da desobediência de Psique, a ira de Vênus não tardou a manifestar-se.
A deusa do amor, cuja perfeição tinha sido desafiada pela mortal, decidiu impor um castigo que testaria não apenas a paciência e a obediência de Psique, mas a própria força de seu coração. O que Vênus desenhou não foram meros obstáculos, foram tarefas impossíveis, cuidadosamente selecionadas para mostrar que o amor verdadeiro não se demonstra apenas no afeto, mas na capacidade de enfrentar o que parece insuperável. Cada tarefa simbolizava uma prova de resistência, engenho e humildade, lembrando a Psique e ao espectador que a divindade não perdoa a arrogância nem a curiosidade sem disciplina. A primeira tarefa que Vênus impôs a Psique foi aparentemente simples na descrição, mas monumental na execução. Devia separar um enorme monte de sementes misturadas de maneira caótica. Trigo, cevada, lentilhas e sementes de papoila, em pilhas ordenadas em uma só noite. Para qualquer mortal, esta tarefa seria impossível, uma condenação ao desespero e ao fracasso. No entanto, Psique não se rendeu. A narração clássica enfatiza como, inclusive diante de obstáculos que desafiam a lógica e a habilidade humana, a perseverança e a inteligência começam a surgir como ferramentas essenciais. Neste contexto, o castigo de Vênus torna-se um teste de caráter mais que de força física. Vênus, consciente de que cada prova revela a capacidade de Psique para o amor verdadeiro, continuou impondo desafios cada vez mais difíceis. A segunda tarefa foi recolher o velo de ovelhas selvagens, animais temíveis que pastavam em um terreno íngreme e perigoso. Esta tarefa não exigia apenas coragem, mas também astúcia e paciência. Psique, lembrando a ajuda de forças invisíveis na natureza, conseguiu superar o desafio sem confrontar diretamente as criaturas perigosas. Esta intervenção simbólica reflete a interação entre o mortal e o divino. A ajuda nem sempre vem dos deuses visíveis. Às vezes, o universo conspira a favor daqueles que mostram valor, engenho e dedicação sincera. A terceira prova foi ainda mais desalentadora. Psique devia encher um frasco com água de um rio distante, localizado em uma terra inacessível, guardada por criaturas e obstáculos sobrenaturais. Cada passo de sua viagem estava marcado por desafios que testavam sua resistência física e sua determinação mental. O relato enfatiza que as provas de Vênus não eram meras ações de castigo. Eram lições sobre a persistência e a capacidade de enfrentar dificuldades que pareciam insuperáveis. Psique devia aprender que o amor verdadeiro exige entrega completa, coragem diante do impossível e a disposição para receber ajuda quando se necessita, inclusive de fontes inesperadas. Finalmente, Vênus impôs a tarefa mais angustiante: descer ao submundo e trazer de volta um frasco com um unguento de beleza para ela. Esta missão representava a prova definitiva, combinando perigo, mistério e a possibilidade de fracasso total. Psique enfrentava não só a força de Vênus, mas os limites da experiência humana diante do divino. A narrativa clássica enfatiza a tensão extrema deste momento. Psique devia agir com engenho, obedecer a instruções crípticas e manter a fé em sua missão. Cada obstáculo simbolizava os desafios emocionais e espirituais que acompanham o amor verdadeiro. Não basta sentir afeto, é preciso demonstrá-lo através de ações corajosas e decisões sábias. O castigo de Vênus, mais que um ato de vingança, serve como uma representação do amor como força transformadora. As tarefas impossíveis não eram meros castigos, eram oportunidades para que Psique crescesse, amadurecesse e compreendesse que o amor verdadeiro não é confortável nem fácil. A intervenção dos deuses nestes episódios sublinha a ideia de que as emoções, os desejos e as relações humanas estão vinculados a princípios universais,
onde a perseverança, a inteligência e a humildade determinam a capacidade de superar obstáculos aparentemente insuperáveis. Cada desafio de Vênus também funciona como um mecanismo narrativo que mantém a atenção do espectador. A combinação de risco, perigo e mistério assegura que cada ação de Psique seja um momento de tensão e fascinação. Além disso, estas provas criam uma conexão emocional profunda com o público. A mortal enfrenta o impossível, luta contra seus limites e demonstra que o amor verdadeiro requer muito mais que sentimentos. Requer caráter, engenho e perseverança. A lição subjacente é clara. Vênus não castiga por capricho. Cada tarefa reflete um princípio fundamental sobre a natureza do amor e da atração. As provas não são apenas físicas, mas morais e emocionais. A história transmite que o amor verdadeiro não se demonstra unicamente na união ou no afeto. Mede-se na capacidade de enfrentar desafios, de manter a integridade diante da dificuldade e de confiar na guia de forças superiores. Em outras palavras, Psique devia aprender que o amor exige crescimento pessoal, resistência e a vontade de superar o que parece impossível. E justo quando o espectador acredita que a história de Psique se reduz a castigos e sofrimento, surge uma pergunta fundamental que mantém a atenção. Como conseguirá Psique superar cada uma destas tarefas que parecem impossíveis? Será capaz de transformar a ira de Vênus em aprovação e a desobediência em reconciliação? A resposta não define apenas seu destino, mas revela a verdadeira natureza do amor e a capacidade humana para superar obstáculos aparentemente insalváveis. Diante de obstáculos desenhados para quebrá-la, Psique demonstra que a inteligência, o engenho e a perseverança podem superar inclusive as provas dos deuses. Cada tarefa revela não apenas sua força, mas também a verdadeira natureza do amor. Psique, confrontada com tarefas que pareciam impossíveis, não se rendeu. Cada desafio imposto por Vênus era um teste não apenas de habilidade, mas de caráter, engenho e fortaleza emocional. A primeira prova, separar sementes misturadas de maneira caótica, parecia condená-la ao fracasso. No entanto, Psique demonstrou que a inteligência e a observação podiam superar inclusive os limites do esforço físico. Ao receber ajuda de pequenas criaturas da floresta, formigas diligentes que compreenderam a justiça de sua causa, conseguiu organizar as sementes em pilhas perfeitamente ordenadas, mostrando que a perseverança combinada com a da ajuda de forças invisíveis podia vencer o impossível. Esta intervenção sutil não apenas reforça a noção de cooperação entre o humano e o divino, como introduz um princípio fundamental do mito. O amor verdadeiro exige engenho e humildade. A tarefa seguinte, recolher o velo de ovelhas selvagens, parecia mais perigosa ainda. As criaturas eram ferozes e o terreno inóspito, mas Psique observou com atenção e aprendeu a aproveitar a natureza a seu favor. Esperou pacientemente até que as ovelhas se acalmassem. Depois, pegou cuidadosamente mechas de seu velo, evitando o contato direto e o perigo. Este ato mostra sua capacidade de adaptar-se e planejar, demonstrando que o engenho pode transformar o aterrador em alcançável. O mito sublinha que a inteligência e a estratégia são tão essenciais quanto a força e a coragem para superar as provas que Vênus impõe. O frasco com água do rio distante constituiu a terceira prova, um desafio de resistência e precisão. A viagem estava cheia de obstáculos naturais e sobrenaturais, mas Psique não desanimou. Encontrou maneiras de aceder à água, utilizando rotas seguras e evitando os perigos que a rodeavam.
Cada passo deste trajeto simboliza da importância do foco e da paciência na superação de desafios, demonstrando que a perseverança e a criatividade podem abrir caminhos onde tudo parece bloqueado. A narrativa enfatiza que estas qualidades, junto com a fé em si mesmo e a disposição para aceitar ajuda, são essenciais para conquistar o impossível. A prova mais perigosa e angustiante, descer ao submundo para obter o unguento de beleza de Perséfone, colocou Psique no limite de suas capacidades físicas e mentais. Aqui a combinação de engenho, coragem e guia divina torna-se crucial. As instruções precisas, embora aparentemente simples, requeriam interpretação e astúcia, e qualquer erro podia resultar fatal. Psique, demonstrando um equilíbrio extraordinário entre coragem e lógica, seguiu as indicações com precisão, evitando obstáculos e completando a missão. Este momento representa o triunfo do engenho sobre o medo e da persistência diante do aparentemente impossível. Cada uma destas provas reflete um aspecto do amor verdadeiro. Sua capacidade para transformar, para ensinar paciência, resiliência e estratégia emocional. Psique não apenas cumpre as tarefas, aprende com elas, adaptando-se e utilizando todos os recursos ao seu alcance, incluídos aliados invisíveis ou sinais da natureza. A história enfatiza que o amor não se mede pela paixão inicial ou pelo desejo, mas pela disposição para enfrentar desafios, resolver problemas e superar obstáculos para proteger e sustentar o relacionamento. A perseverança de Psique finalmente coloca-a em posição de reconciliação. Cada prova completada não demonstra apenas sua capacidade, mas também seu valor e a sinceridade de seu afeto por Cupido. Através destas tarefas, a mortal evolui, adquirindo habilidades e confiança que a equiparam simbolicamente com o divino. A narrativa mostra que superar dificuldades é uma forma de crescimento e que o amor verdadeiro requer esforço consciente, engenho estratégico e a capacidade de aprender com cada experiência. O mito também ressalta a importância da ajuda divina, que se manifesta de maneira sutil. Não é Cupido quem a resgata diretamente. São pequenos sinais, criaturas da floresta e a interpretação correta de instruções divinas que a guiam. Isso sublinha uma mensagem recorrente: a cooperação entre mortais e forças superiores, o entendimento da natureza e a disposição para aceitar ajuda são essenciais para alcançar o impossível. Cada tarefa cumprida fortalece não só o relacionamento com Cupido, mas a própria humanidade e resiliência de Psique. Através do engenho e da perseverança de Psique, o mito ensina que o amor verdadeiro não é um caminho simples nem imediato. Requer coragem, criatividade, estratégia e paciência. Mas aqueles que são capazes de demonstrar estas qualidades alcançam não só a união com o ser amado, mas também um crescimento pessoal que os transforma para sempre. As provas de Vênus, embora desenhadas para destruí-la, tornam-se a oportunidade de Psique para consolidar seu amor, superar a ira divina e preparar-se para a irreconciliação final. E enquanto Psique completa a última de suas tarefas, o espectador fica com a pergunta inevitável: será suficiente seu engenho e perseverança para que Cupido interceda diante dos deuses? Poderá seu amor verdadeiro superar a ira de Vênus e alcançar a união que tanto buscou? O que está por vir não revelará apenas a força do amor, mas também a cooperação entre mortais e deuses, e como a paciência, o valor e a astúcia podem transformar inclusive a mais dura das provas em triunfo absoluto. Psique venceu o impossível, superou os limites do medo e demonstrou engenho e perseverança extraordinários. Mas o final ainda não chegou. Poderá Cupido interceder diante dos deuses e conseguir que Vênus perdoe Psique?
O que segue revelará como o amor verdadeiro transcende a ira, supera os conflitos divinos e transforma a união entre mortal e Deus em algo eterno. Depois de superar as tarefas impossíveis impostas por Vênus, Psique encontrava-se à beira do desespero e da esperança. Cada desafio tinha testado sua inteligência, valor e paciência, mas agora restava o último obstáculo. Conseguira a aprovação dos deuses para reunir-se com Cupido. A mortal tinha demonstrado que seu amor era genuíno e que estava disposta a enfrentar qualquer prova para manter viva a relação. Era um momento crucial onde se confrontavam a justiça divina, a perseverança humana e a força do amor verdadeiro. Cupido, movido pela devoção e coragem de Psique, decidiu intervir diretamente diante dos deuses. Seu amor por ela não era apenas um sentimento passageiro, mas um compromisso que transcendia a divindade e os ciúmes de Vênus. Diante da corte de deuses, Cupido defendeu a sinceridade de Psique, argumentando que sua dedicação e coragem eram provas inequívocas da pureza do amor que os unia. A intervenção de Cupido mostra como a cooperação entre mortais e deuses pode alcançar reconciliações impossíveis, onde o afeto autêntico é reconhecido e premiado, inclusive no plano divino. O perdão de Vênus finalmente chegou, não como um simples gesto de clemência, mas como um reconhecimento da força de Psique e da legitimidade do amor que compartilhava com Cupido. A união entre ambos tornou-se um símbolo de como o amor verdadeiro pode superar a inveja, a ira e os obstáculos aparentemente insalváveis. O mito sublinha que as emoções autênticas, quando acompanhadas de coragem e perseverança, possuem um poder que até os deuses respeitam. Esta reconciliação não só restaurou o relacionamento entre Cupido e Psique, como também reforçou a ideia de que o amor é uma força que transcende as diferenças entre o mortal e o divino. A história ensina que o afeto verdadeiro requer provas, sacrifício e cooperação, e que a união duradoura é fruto de superar desafios com engenho, paciência e coração. A vitória de Psique representa a recompensa pelo esforço humano e a intercessão divina, consolidando um relato eterno sobre como a perseverança e o amor autêntico podem mudar destinos e harmonizar inclusive as vontades de deuses imortais. O perdão não só restabelece a união, abre a porta para a transformação definitiva. Como pode uma mortal alcançar a imortalidade e unir-se eternamente a um Deus, transcendendo os limites do mundo humano? Após superar todas as provas impostas por Vênus e demonstrar um engenho e uma perseverança extraordinários, Psique alcançou um momento que transformaria sua existência para sempre: a imortalidade. A mortal que tinha fascinado os deuses e conquistado o coração de Cúpido foi reconhecida por Zeus, o rei dos deuses, que lhe outorgou a divindade como recompensa por seu valor, seu amor e sua paciência. Este ato não só elevou Psique acima da condição humana, como simbolizou a culminação de sua viagem. Um passo da fragilidade e da vulnerabilidade humanas para a eternidade e a perfeição divina. A transformação foi muito mais que uma mudança física. Foi um reconhecimento do valor moral e emocional que tinha demonstrado durante cada prova. Um reflexo de que o amor verdadeiro não conhece limites e pode transcender inclusive a mortalidade. A imortalização de Psique também consolidou sua união com Cupido. Ao tornar-se deusa, deixou para trás os limites do humano e acedeu plenamente ao mundo dos deuses, onde seu amor podia florescer sem as restrições que antes impunham a curiosidade, a desobediência ou o medo. Cupido e Psique puderam finalmente reunir-se sem segredos nem obstáculos, e seu matrimônio tornou-se um símbolo eterno de amor verdadeiro,
paciência e cooperação entre forças divinas e humanas. Esta união foi celebrada não só pelos mortais, mas por todo o panteão de deuses, que reconheceu em seu relacionamento um exemplo de como a constância, a coragem e a inteligência podiam ganhar um lugar na eternidade. Mas a imortalização de Psique também trouxe consigo a aceitação de Vênus, cuja relação com a mortal tinha estado marcada por ciúmes, desafios e provas rigorosas. Ao reconhecer a sinceridade, a dedicação e a força de Psique, Vênus não só abandonou seu ressentimento, como a integrou na esfera divina como igual e companheira de Cupido. Este gesto não simboliza apenas a reconciliação entre mortais e deuses, mas também a ideia de que a virtude, o amor e a perseverança podem superar inclusive a inveja divina. A aceitação de Vênus fechou o ciclo de provas, reconciliações e aprendizagem, consolidando Psique como um modelo de como o amor verdadeiro pode harmonizar forças aparentemente opostas, o humano e o divino, a curiosidade e a obediência, a paixão e a paciência. O relato de Psique imortalizada também sublinha um princípio recorrente na mitologia clássica, que a imortalidade não é apenas um dom de poder ou eternidade, mas uma recompensa moral. A transformação de Psique não teria sido possível sem sua capacidade de aprender com cada prova, de superar obstáculos com engenho e de manter a constância diante do amor verdadeiro. Sua ascensão demonstra que a divindade é concedida não apenas por nascimento ou beleza, mas por ações, decisões e valores que refletem o potencial humano de alcançar a excelência e a transcendência. Finalmente, a imortalização de Psique transforma sua história em uma lenda eterna, inspirando relatos, arte e literatura ao longo de séculos. Seu matrimônio com Cupido, a aceitação de Vênus e sua integração no mundo divino não só fecham sua narrativa pessoal, como estabelecem um exemplo universal. O amor verdadeiro, quando está respaldado por inteligência, perseverança e valor, pode transcender qualquer limite e tornar-se um vínculo eterno, reconhecido por mortais e deuses igualmente. Sua história permanece como um símbolo de que a dedicação, a paixão e a virtude não só transformam destinos, como podem elevar a própria existência à eternidade. O mito de Cupido e Psique não ficou encerrado nos textos antigos. Sua influência estendeu-se ao longo de séculos e continentes, moldando a maneira como entendemos o amor, o desejo e a paixão. Das esculturas renascentistas à literatura moderna, a história deste Deus alado e da mortal que conquistou seu coração serviu como inspiração para artistas, escritores e poetas. Pintores como Botticelli e escultores da antiguidade plasmaram Cupido disparando suas flechas, enquanto Psique aparece como símbolo de beleza, perseverança e amor verdadeiro. Cada obra captura a atenção entre mortal e divino, desejo e prudência, mistério e revelação, lembrando-nos que estas emoções fascinaram a humanidade desde tempos imemoriais. A influência do mito estende-se além da arte visual. Na literatura, de Ovídio a autores contemporâneos, a história de Psique e Cupido foi reinterpretada como um relato sobre o amor que supera provas, a curiosidade que impulsiona o crescimento pessoal e a recompensa que chega após a perseverança. Inclusive na cultura popular moderna, as imagens de Cupido e suas flechas continuam aparecendo em filmes, romances românticos e celebrações como o Dia de São Valentim, simbolizando a universalidade do desejo e o poder transformador do amor. Este mito também influenciou nossa percepção do amor romântico. A ideia de que o amor verdadeiro requer paciência, provas e entendimento mútuo provém diretamente da história de Psique. A combinação de risco, sacrifício e recompensa ensinou gerações a valorizar o compromisso, a confiança e a cooperação nos relacionamentos.
O legado de Cupido não é apenas cultural, mas também psicológico. Recorda-nos que o desejo, quando manejado com respeito e coragem, tem um poder capaz de transformar vidas e unir corações. E para quem chegou até aqui, realmente é impressionante. Acabamos de percorrer séculos de mitologia, arte e ensinamentos sobre o amor. Antes de fechar esta viagem, eu adoraria que você me contasse nos comentários de que canto do mundo você nos assiste e em que momento do dia decidiu acompanhar-nos nesta história que mistura paixão, engenho e eternidade. Obrigado por ficar até o final. Se você desfrutou desta viagem pela história de Cupido e Psique, não se esqueça de dar o like, subscrever-se e ativar o sino para não perder nossas próximas histórias épicas de mitologia e cultura. Cada like e comentário ajuda a que mais pessoas possam descobrir estes relatos que marcaram séculos de arte, literatura e o coração humano.